Começa aqui mais um programa Diálogos no Espaço Democrático, que é a Fundação para Estudos e Formação Política do PSD. Hoje nós vamos tratar de um daqueles temas que são bastante recorrentes na política e na administração brasileira, que parece que nunca se tornam realidade. Eu estou falando da chamada reforma administrativa, que, por coincidência, justamente hoje acabou nas manchetes dos jornais, como, por exemplo, aqui o Estado de São Paulo. Sob pressão, o governo começa a discutir a reforma administrativa. O jornal O Globo também tem manchete semelhante. Por quê? Depois da reforma tributária, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que era preciso pensar também na questão das despesas da máquina administrativa federal, estadual e municipal, e que, portanto, ia colocar em discussão a questão da reforma administrativa. Bastou isso para que o governo dissesse: não, temos aí um projeto, vamos discutir, vamos conversar, e hoje mesmo estão em reuniões tratando desse tema. Quem vai conversar conosco hoje sobre isso é a Vera Monteiro, advogada, professora da Fundação Getúlio Vargas em Direito em São Paulo, mestre em Direito pela PUC de São Paulo e doutora em Direito pela USP. Vera Monteiro, seja bem-vinda aqui ao Espaço Democrático. Obrigada, Sérgio. Obrigada, amigos. É um prazer estar nesse ambiente altamente qualificado para discutir o tema da reforma administrativa. Antes, acho que preciso fazer um disclaimer aqui. Eu sou advogada e eu fui parar nesse tema da reforma administrativa meio a contragosto. Não sei se vocês sabem, mas quando se fala em reforma administrativa, a gente está necessariamente falando em servidor público. E eu não sou servidora pública. Servidor público é um tema que na faculdade todo mundo detesta, só quem gosta é servidor público para poder lidar bem com aquelas regrinhas. E esse assunto acabou trazendo a academia nos últimos anos de uma maneira meio inesperada. Foi assim que eu fui parar, meio numa atividade pro bono, ligada a duas instituições filantrópicas. Uma chamada Movimento Pessoas à Frente, não sei se vocês conhecem, é uma entidade altamente plural, suprapartidária, foi lançada em 2020, Fundação Lema, Instituto República, Humanize, com a ideia de criar política pública para a gestão de pessoas no serviço público. Então, a ideia foi desenvolver estudos, análises, dados e informações para que pudesse, junto com servidores, lideranças do parlamento, então a frente parlamentar do serviço público, junto com executivos da esfera federal, estadual, municipal, terceiro setor, sindicato, judiciário, Ministério Público, TCU, advocacia pública, enfim, todo mundo junto pudesse pensar temas que tivessem como objetivo gente na administração pública, porque chegar a uma conclusão no final das contas, minha área é direito público, direito administrativo, que o Estado é feito de gente. Se a gente não olhar para a gente nunca vai ter o Estado que a gente quer. Então, foi assim que o negócio começou. Num primeiro momento, o grande debate que o Movimento Pessoas à Frente se dedicou foi a mudança da lei de improbidade administrativa, vocês vão se lembrar disso, há uns anos atrás, apesar dos jornais virem sempre com aquela ideia de que mudança na lei de improbidade administrativa é uma volta da fase em que se tem a corrupção, não pode mudar a lei de improbidade administrativa porque a mudança da lei de improbidade é diminuir o combate à corrupção. E quem está dentro da administração pública sabe muito bem que o Ministério Público tem usado de maneira muito inadequada a lei de improbidade, levando a uma coisa que talvez todos já tenham ouvido falar, o chamado apagão das canetas, e que gera uma inoperância e uma incapacidade de decisão, de andamento nas coisas públicas. Então, esse foi um grande movimento, como eu disse, suprapartidário, que levou, felizmente, à aprovação da lei que alterou a lei de improbidade administrativa para separar o joio do trigo. Uma coisa é uma ilegalidade e ela tem que ser responsabilizada, outra coisa é a improbidade. E a gente tinha um histórico feito pelo próprio CNJ que mostrava que no Brasil a gente tinha a grande maioria das condenações por improbidade era por violação ao princípio da moralidade. E a lei de improbidade não era capaz de pegar efetivamente aquele que fazia enriquecimento ilícito ou que era o responsável por lesar o patrimônio público. Então havia uma grande distorção. Acho que isso foi um trabalho muito importante. Junto com o Movimento Pessoas à Frente, depois eu me envolvi no República.org, que também é uma entidade do terceiro setor, essa no Rio de Janeiro, que faz parte do Movimento Pessoas à Frente,
que tem um trabalho super legal, tem um prêmio público de valorização e melhoria da gestão de pessoas no serviço público. E aí, aos poucos, a gente, então, vai se envolvendo e discutindo os variados assuntos, até que voltamos à questão da reforma administrativa, no final do governo anterior, com a PEC 32, e houve uma discussão muito importante com técnicos do governo naquele momento. O Movimento Pessoas à Frente teve uma interlocução muito forte com o Arthur Maia, que era o relator do projeto. Esse projeto foi alterado várias vezes, ele nasceu como uma PEC por uma leitura do governo federal. Então, na sociedade civil, na academia, dos que pensam reforma administrativa, nunca ninguém teve vontade de fazer uma PEC. Vocês vão lembrar, a gente já teve uma PEC muito parecida, em 1998, PEC que virou a emenda constitucional número 19, a reforma do Estado, lá na época do FHC, no governo Bresser, etc. Desde então, pouquíssima coisa mudou, e a nossa leitura era que uma PEC seria de pouca utilidade. Mas, enfim, esse foi o movimento do governo, tentando melhorar o documento, redação daqui, redação dali. Ao final, esse documento gerou um relatório, que gerou um parecer, e o documento que existe hoje é um parecer revisto do dia 23 de setembro de 2021. Chama-se Parecer Reformulado, está disponível na página da comissão especial que cuidou desse assunto. Essa é a redação da tal da reforma administrativa da PEC número 32. Eu não vou analisar as razões políticas pelas quais o Arthur Lira fala agora sobre reforma administrativa, ou traz aí 2 anos depois esse texto de volta. Mas eu não tenho dúvida de que esse é um debate fundamental, que até o momento o governo Lula não abordou de uma forma mais ampla, e é muito importante a gente ter clareza, e eu acho que quanto a isso não há dúvida de que a administração pública é pouco eficiente, e todo mundo sabe que a gente precisa controlar o gasto de alguma maneira. Quando se fala em administração pública, é isso que a gente se refere. Então, o debate é importante, é um debate que precisa de clareza, e acho que o governo está sendo chamado nesse momento, o Ministério da Gestão, o ministro Haddad, a ministra Esther, a ministra Simone Tebet, estão sendo chamados a dizer ao que eles vieram nesse momento. Então, se é uma gente, e parece que é uma gente bem intencionada, no Ministério da Gestão, junto com o Ministério da Fazenda, queremos ouvir de vocês, e é isso que eu também quero ouvir, quais são as ideias, quais são as propostas para uma reforma administrativa, né? Eu, na minha leitura, não tem sentido nenhum essa obsessão em mexer no regime constitucional dos servidores públicos. Quando eu falo no regime constitucional dos servidores públicos, e a PEC tem muito desse viés, mexer no regime dos servidores efetivos, que é aqueles que fazem concurso, se tornam estáveis depois de 3 anos, e só existem nas administrações direto e nas autarquias, é porque é um caminho muito difícil demais para conseguir a eficiência que a gente quer e menores gastos num curto e no médio prazo. Então, eu acho que a PEC tem um problema de estratégia e tem um problema de conteúdo, né? Vamos lembrar que a primeira informação relevante é que ela não mexe nas regras dos servidores atuais. Esse é um ponto fundamental. Então, quando se vem com qualquer argumento dizendo que essa PEC vai ser capaz de economizar não sei quantos bilhões, tinha números do Guedes de 300 bilhões ao ano, sei lá das quantas, o fato é que na versão atual ela não mexe nos servidores atuais. Essa PEC, se vier a ser aprovada, ela só vai surtir efeito para aqueles que fizerem concurso e entrarem na administração pública depois da aprovação dessa PEC. Ou seja, de imediato e nada. Além disso, eu acho que a gente corre um grande risco de a gente matar o debate sobre a reforma, achar que a PEC é uma bala de prata, de modo que ela vai resolver os problemas, quando, na verdade, nós vamos precisar de uma grande normatização posterior e vamos precisar de um espaço para negociar outras tantas reformas com calma no plano legal e no plano infralegal. Então, automaticamente, ela não vai gerar o efeito nenhum que se pretende.
Então, na minha leitura, e de vários dos que andam pensando o assunto, é melhor a gente pensar em bons projetos de lei e ações administrativas infralegais para gerar o efeito que se pretende, né? Ela exige, portanto, muito esforço de articulação política, porque o número de votos para sua aprovação é maior. O PL é muito mais fácil, além de a gente poder ter soluções mais simples e que a gente possa testar e permitir aprimoramento. Tudo que entra na Constituição fica consolidado, fica cristalizado, é sempre muito mais difícil da gente mudar. E tem um outro dado relevantíssimo, né? Essa PEC, ela está sob pressão enorme das corporações. Esse substitutivo, esse parecer reformulado, ele tratou do tema das incorporações salariais, então as chamadas gratificações, as vantagens, as indenizações, e essas incorporações salariais aos vencimentos dos servidores, e garantiu que eles não se aplicam aos membros do Judiciário, Ministério Público, e permitiu a constitucionalização desses privilégios. Então, ela permitirá essa constitucionalização desses privilégios. Então, acho que, como resultado imediato, ele é ainda oposto ao pretendido, né? Porque ainda hoje não existe na Constituição Federal, vejam só, não existe na Constituição Federal dizendo que Judiciário e Ministério Público, procuradores, não existe a regra segundo a qual os seus vencimentos, eles não devem, eles podem superar a regra do teto constitucional. Não existe essa regra na Constituição Federal. Muito pelo contrário, a regra é de que o teto deve ser observado, inclusive a eles. Com a PEC 32, como ela exclui o Judiciário e exclui membros do Ministério Público, a PEC acabou blindando quem acaba recebendo mais. Porque ela diz que, para esse tema da incorporação salarial aos vencimentos dos servidores não se aplica. Então, o tiro me parece que saiu pela culatra. Então, a minha ideia aqui é que a gente não deve falar em a reforma administrativa, não deve vincular a PEC, o tema é importante, mas a sua abordagem, o seu desenvolvimento deve ser incremental. Alguns dados aqui muito rápidos. Vocês todos devem já conhecer isso de cor e salteado. Eu não sou economista, eu apenas tenho me beneficiado do trabalho feito pelo IPEA, pelo República.org, que tem pelo Atlas, feito pelo IPEA, que tem trazido informações para esse debate. Primeira informação, o Brasil tem quase 11 milhões e meio de servidores públicos, que representa 12,45% do total de empregados no Brasil. Ou seja, 1 em cada 8 trabalhadores no Brasil está no serviço público. Segundo dados da OCDE, esse número, essa proporção, 1 para 8, ela é menor que a média dos países da OCDE. Ela é menor que nos Estados Unidos e é menor do que em muitos países. Então, esse é um primeiro dado relevante. Nós temos servidores públicos demais? A resposta que dizem os números, com base em IPEA, Atlas e OCDE, é no sentido de que o Brasil não tem servidores públicos demais, tendo em vista o tamanho da sua população. Segunda informação relevante, e isso eu acho que é um dos alertas mais fortes quando a gente fala em PEC. Quando o governo federal fala em PEC, ele está olhando basicamente para a realidade dos servidores públicos federais, que é um grupo que não se confunde com servidores municipais nem servidores estaduais. E, hoje, no Brasil, 60% dos servidores públicos brasileiros são servidores públicos municipais. 31% são servidores estaduais e quase 9% são servidores públicos da União. Ou seja, é um debate que domina o noticiário a partir da lógica do Congresso Nacional, que pensa nos servidores públicos da União, que representa apenas 9%, um pouco menos, de todo o volume de servidores públicos no Brasil. Quem está na ponta é o serviço de saúde, da educação, da assistência social, é quem presta o serviço na ponta. E eles estão aonde? Nos municípios, onde estão 60% dos servidores.
Os estados também acabam tendo bastante significância, porque é nele que está a área de segurança pública e a massa de administração dos estados, né? Com relação à remuneração, esse também é um dado que já saiu agora recentemente, hoje está até no editorial do Estadão, até 50% dos servidores brasileiros, 50%, vejam só, recebe até R$ 3.400. Metade dos servidores até 3.500. Se a gente aumentar até R$ 5.000, nós temos um volume de 70% das pessoas que trabalham no serviço público. E nós temos um percentual muito pequeno, que é 0,06% dos servidores. Esse percentual, que representa 25 mil pessoas, é que recebem os chamados supersalários, os salários acima do teto, que hoje representam em torno de 4 bilhões de reais. 0,06%. Se a gente pensar nos nossos 5.568 municípios, nos 27 estados, a gente pensa e consegue perceber a enorme dificuldade que é fazer uma reforma administrativa. E o ponto principal é, e acho que é importante a gente tirar uma fantasia que existe nesse discurso, no Brasil não existe regime jurídico único. Essa é uma expressão que o aluno da faculdade de Direito aprende na faculdade, que os manuais todos repetem, de que no Brasil, em matéria de servidores, existe o regime jurídico único, que é aquele dos ocupantes em cargo em comissão, desculpa, dos ocupantes em cargos efetivos, me perdoem, dos cargos efetivos, e os seletistas de outro lado, que são aqueles que são certas tarefas na administração pública direta e são os servidores da administração pública indireta, das empresas estatais, das fundações estatais, assim por diante. Eu estou dizendo que isso é um grande erro, a gente dizer que no Brasil existe um regime jurídico único, porque na prática, se a gente começar a estudar a realidade dos 5.568 municípios, estados e mesmo da União, a gente vai perceber que nós temos, na verdade, uma força de trabalho composta por múltiplos regimes. Múltiplos regimes. Nós vamos muito além dessa dicotomia do estatutário de um lado e do seletista do outro. Então, só para ficar na esfera federal, na área médica, a gente tem o regime de residente, a gente tem o programa Mais Médicos. Se a gente for aqui no estado de São Paulo, a gente for no Hospital das Clínicas, você tem o estatutário, mas você também tem temporários, você tem aqueles que são contratados pela Fundação Faculdade de Medicina, pela Fundação Zerbini, e só aqui nós já estamos falando de 6 regimes diferentes. Isso sem falar nos hospitais de São Paulo, que são todos via organizações sociais. Se a gente for para a rede Sara Kubitschek, é serviço social autônomo. Então, esse é um mundo em que nós temos um grupo muito diverso entre si, que não se resume àqueles que são chamados estatutários, que é o que faz concurso, que depois de 3 anos se tornam estáveis. Então, tem muitos planos de carreiras, muitos. Então, o auditor fiscal tem uma carreira que nada tem a ver com a Policial Federal, que nada tem a ver com a carreira do IBAMA, que nada tem a ver com a carreira da educação. São remunerações diferentes, são regras de gratificação, são regras relacionadas a tudo. Por isso é que eu insisto nesse ponto. Nós não temos um regime jurídico único. Nós temos o caos em matéria de regime jurídico no Brasil, em todas as esferas federativas. Se alguém algum dia tiver curiosidade e conversar na Secretaria da Fazenda de algum estado e perguntar para o técnico da Secretaria da Fazenda, me mostra aí o Excel de todos os regimes jurídicos num determinado estado, para tentar identificar as remunerações, as gratificações de cada uma das carreiras. Aqui no estado de São Paulo, acho que tem um Excel que tem mais de 150 páginas para cada uma das carreiras, que são as que mais são judicializadas, eles precisam vir com números mais facilmente identificados quando pedidos pelos servidores públicos. Então, aqui é o começo da conversa. Não adianta a gente imaginar que uma PEC vai resolver esse assunto, até porque essa PEC aqui, tal qual está, ela acaba reorganizando assuntos que já estão de alguma maneira consolidados, e tem um pior aqui nesse assunto,
nessa PEC especialmente, que é o fato de trazer para cá carreiras e dar a elas poderes e certos privilégios que são as carreiras de segurança pública, que jamais tiveram esse privilégio na Constituição Federal. É uma dessas distorções de uma tramitação na PEC, na qual as corporações se apegam, e aqui tem o grande viés equivocado de ainda criar mais um grupo de privilegiados na Constituição Federal. Então, se eu puder aqui nesse começo de conversa listar quais são os grandes desafios, e todos são difíceis, nenhum é fácil. Fácil é aprovar uma PEC, talvez, ainda que precise de grande articulação política. Ela vai servir como um símbolo, mas ela não vai ter, na minha leitura, resultados práticos, eficientes no dia seguinte. Acho que cabe aqui, e é com relação a esses pontos que eu gostaria de ver o governo federal e o Congresso pensando sobre enfrentar alguns temas que são muito polêmicos e disfuncionais no serviço público. O primeiro deles é a tramitação do projeto de lei que trata dos supersalários, que é o PL 2721 de 2021. Nós temos uma disparidade salarial no funcionarismo público que é histórico. As carreiras de elite que ganham muito, os tais 0,06% que eu mencionei, que fogem do teto com estratégias mais variadas, estratégias possíveis, e que garante aos seus integrantes uma vantagem que os demais servidores não têm. E a aprovação desse projeto de lei, que regulamenta e aplica o chamado teto, vejam só, o teto foi criado na emenda 19, em 1998. A gente não precisa mexer de novo na Constituição para dizer que o teto tem que ser aplicado. Agora vem este projeto de lei que vai tentar criar uma uniformização e restringir a incidência dessas chamadas verbas indenizatórias. O grande papel deste projeto de lei, que está lá meio em banho-maria. O segundo tema que eu acho que o governo poderia também trabalhar, e que é muito sensível, é o projeto de lei 2258 de 2022, que trata dos concursos públicos. Concurso é a porta de entrada do serviço público. Se a gente melhorar o recrutamento dos novos servidores por meio de concursos públicos que não beneficiem apenas o que a gente chama de concurseiro, né, mas que seja capaz de avaliar a capacidade efetiva daqueles que pretendem ingressar na carreira pública e verificar se eles têm efetivo desempenho e têm aptidão para as funções relativas aos cargos. O grande tema aqui é o seguinte: os concursos públicos, eles são altamente competitivos e, em geral, 100% das vezes, eles são feitos a partir de regras estupidamente objetivas. São testes e são perguntas de sim ou não, em que não se permite avaliar capacidades e competências dos interessados. Quando eu digo que o serviço público é muito feito dessa figura do concurseiro, que entra numa carreira, mas ele está sempre buscando outra carreira, uma carreira que se remunera melhor. E aí, com isso, a gente nunca tem pessoas entrando com aptidão para aquela função. Ele preenche e passa para outro, e passa para outro, e passa para outro. Isso evita com que a administração pública ela busque os mais aptos a desenvolver as suas funções, e uma modernização nos concursos ela vai permitir com que a gente tenha talvez um planejamento mais organizado e padronizado da força de trabalho. Então, o que um edital deve conter no mínimo? Autorizando essas técnicas mais atuais de fazer um bom recrutamento, como eu disse, com base em competências e habilidades, para a gente ir além do conhecimento tipicamente de manual, né? Que hoje o concurso só avalia conhecimento e também não se abre a diversidade. Esse é um outro tema importante que a gente vai precisar entrar em algum momento, né? Então, só entra quem tem tempo e tem condições financeiras de estudar. Decora, o cursinho é feito sempre com esse viés de dar o material pronto. Quem para de trabalhar, quem fica só estudando, passa no concurso.
Então, quer dizer, não atrai pessoas vocacionadas, não atrai pessoas motivadas, atrai pessoas atrás de um salário, atrás de uma estrutura que não necessariamente é a melhor delas, né? E nós temos grande judicialização em torno do assunto. Então, este projeto de lei tem este objetivo de atualizar essa infraestrutura para a gente ter uma realização melhor e permitir, inclusive, concurso digital, que o concurso possa ser contratado para ser feito de maneira frequente, porque um dos problemas que a administração pública enfrenta é a dificuldade de fazer o concurso, aí ela aprova tantos candidatos, vai chamando esses candidatos aos poucos. Aí, quando chega lá no final da lista, então são os piores bem classificados, a administração prefere chamar o pior a fazer um novo concurso. Isso custa, é caro, etc. E ao invés de a gente atualizar e permitir uma modalidade de concurso, por exemplo, digital, o que eu acho que é algo que tem muita ligação com a lógica do Enem. Hoje a gente tem o Enem digital, a possibilidade de fazer recrutamento online, e que isso faz com que, e esse é o ponto que eu queria chamar a atenção, que a administração pública fica um tempão sem fazer concurso público, aí você fica com a máquina totalmente desestruturada, para depois fazer um concurso para 80 mil pessoas e começar do zero, ao invés de você ter um sistema de recrutamento que seja permanente. Então, projetos de lei. Esses são os dois principais que estão na boca para serem abraçados pelo governo federal e que terão um resultado muito positivo. É claro que esse projeto de lei, especialmente dos concursos, bom, dos supersalários eu nem preciso dizer a razão pela qual ele enfrenta uma grande objeção no Congresso Nacional. O do concurso não parece tão óbvio que a objeção exista, especialmente pelas chamadas carreiras de Estado. E me parece que essa objeção ela está muito relacionada ao fato de que a modernização dos concursos é a porta de entrada para uma racionalização nas carreiras públicas. E aí vem o segundo tema. É o coração da questão das distorções envolvendo o Estado brasileiro. É muito importante a gente fazer uma revisão da estruturação das carreiras em todas as esferas. Não é possível que o Estado de São Paulo tenha mais de 300 carreiras. Não é possível, a União Federal já andou fazendo algum tipo de racionalização, mas ainda a gente fala em 150, 160, e aí cada município, cada estado, vejam só, o número de carreiras é algo que é impraticável de ser gerido. Então, olhando práticas internacionais, carreiras mais unificadas, porque hoje o sujeito que presta o concurso para ser analista de sistema, ele não pode ser analista de sistema dentro de um outro ministério. Se ele é analista de sistema no IBAMA, ele não pode ser analista de sistema no MEC. Então, a gente não tem carreiras transversais, a gente tem várias carreiras muito parecidas entre si, e cada uma com as suas forças e as suas corporações buscando privilégios daqui e dali. E aí, quando uma consegue, outra vai no judiciário, pede equiparação, e assim vai essa bola de neve. Então, a gente precisa de uma racionalização das carreiras. Isso não há nada disso a mexer na Constituição. Significa olhar para essas carreiras, isso é tudo definido em lei. E repensar carreiras significa não só redesenhar as carreiras pensando no futuro. Quais são as carreiras do futuro? Quais são as carreiras transversais? Pensar carreiras, esse é um modelo internacional importante, pensar carreiras em que seja possível a chamada entrada lateral, em que pessoas com experiência, que já têm uma boa bagagem profissional, mas que não estão dispostas a entrar no começo da carreira, mas têm disponibilidade para, num determinado momento, agregarem força de trabalho numa posição importante. Não estou falando de cargo em comissão, estou falando da possibilidade de a gente ter pessoas de fora ingressando com a sua experiência num ponto alto da carreira e continuar a carreira a partir dali. Isso acontece em Portugal, isso acontece na Inglaterra, chamada entrada lateral. Então, redesenho das carreiras. Esse é um tema importante. Terceiro termo importante. Então, falei dos PLs, carreira. Agora, contratação temporária. Contratação temporária é um tema sensibilíssimo. Nós temos previsão na Constituição Federal, artigo 37, inciso 9. As contratações temporárias, elas existem no Brasil desde sempre, e elas valem tanto para contratar o servidor
para um momento específico, então é contratar para o agente de saúde no momento da pandemia, é para contratar por um momento de excepcionalidade no serviço público, então, por exemplo, profissionais de TI, mas não só para situações excepcionais. O que a gente tem visto cada vez mais é a necessidade de pensar em trabalhadores por tempo determinado na administração pública, porque a administração pública deveria ter, dentro da sua capacidade de planejar, organizar a força de trabalho pensando não só em trabalhadores por tempo indeterminado, mas pensar em trabalhadores por tempo determinado também. Eu dou um exemplo de um tema muito sensível, que é trabalhadores em tempo determinado na área da educação. Tem estados que têm professores da rede de ensino sendo ocupados por professores em tempo determinado em quase 50% dos casos. Tem estados que já foram ou ainda são, 60% dos professores da rede são contratados por tempo determinado. Eu não estou dizendo que isso é necessariamente bom, nem necessariamente ruim. A questão é a seguinte: existem certas atividades, tendo em vista a diminuição demográfica, por exemplo, em que a gente tem visto uma diminuição do número de entrantes nas redes de ensino, e a necessidade de pensar essa força de trabalho para o futuro. Áreas como TI, áreas como preparação de alunos para as novas demandas do futuro, a gente precisa pensar nas próximas décadas as questões complexas. Então, mudanças climáticas, desigualdade social, inovação tecnológica, enfim, são desafios que precisa de um setor público que seja ágil, que seja efetivo, que seja flexível. Isso não só na educação. Então, pensar em contratação temporária nos leva a gente olhar para a realidade e ver que estados e municípios, isso é o caos absoluto. O caos. Para vocês terem uma ideia, até bem pouco tempo o estado de São Paulo não pagava 13º para a contratação de temporário, licença maternidade, direitos básicos. Eu também não sabia, fui aprender há pouco tempo, contratação temporária é um regime, seletista é outro regime, estatutário é outro regime. É que às vezes a gente pensa na contratação temporária e acha que é automático aplicar a CLT neles. Não, eles têm um regime próprio. Que regime é esse? É o regime da lei de cada esfera federativa que regula os seus contratantes em tempo determinado. Tem leis boas, tem leis ruins. A maioria das leis são leis ruins. E isso faz com que haja enorme litigiosidade. Ministério Público questionando ações contra a constitucionalidade dessas leis. E isso faz com que gestores públicos tenham pouca segurança jurídica no planejamento da força de trabalho. Então, esse é um tema seríssimo, a contratação temporária. O Brasil precisa de uma lei nacional sobre contratação temporária. O Brasil não tem uma lei sobre contratação temporária, tem uma lei federal para a esfera federal. Tem uma lei estadual, no caso do estado de São Paulo. Tem estado que nem lei tem, e que vai fazendo meio a galera. E tem município que tem município que não tem. Então, esse é um tema muito sensível. Eu vou concluir. Então, eu falei 3 coisas e vou mencionar aqui mais outras 3 que eu acho importante, e essas eram as principais, que eu acho que precisava mais de algum detalhamento. As outras, primeira coisa, regulamentação de avaliação e gestão de desempenho, que esse é um tema difícil, sensível, a gente não sabe fazer, mas é importante, e possibilidade de demitir servidor público que não atende o desempenho desejado. Outra, regulamentação das políticas de atração e pré-seleção para a gestão de cargos de liderança. Então, a gente tem mais um movimento naquilo que diz respeito às lideranças na esfera administrativa, com participação da esfera política, mas garantindo que as lideranças tenham afinidade com aquelas habilidades gerenciais que são necessárias ao cargo. Mais uma, e aí eu termino, que é a gente aprimorar a transparência de informações e dados a respeito de servidores públicos. Nós temos baixíssima visibilidade sobre remuneração, sobre ocupantes de cargo, gênero, raça, sobre os privilégios, e esse é um tema dificílimo, porque ninguém quer dar essas informações para todo mundo. Então, com isso, a gente tem aqui um cardápio de opções, e todas difíceis, e com variados instrumentos para que elas sejam pensadas e implementadas. Era isso, Sérgio, com isso eu termino essa fala inicial. Perfeito, Vera, obrigado. O Rogério Schmidt quer fazer a primeira, por favor?
Obrigado, Rondino. Vera, parabéns pela aula que você acabou de nos dar aí. Só reforça, né, a importância da gente trabalhar com base em evidências, né? E esse é um debate também que pode ser muito ideologizado, né? Tanto para o lado da esquerda como para o lado da direita, né? Na verdade, a minha pergunta, você mencionou rapidamente isso daí. Hoje nós temos, desde a mudança do governo, o Ministério de Gestão e Inovação. E a ministra tem até citado especificamente esses dois projetos aí que você mencionou, como possibilidades de alternativa à PEC 32, né? A boa notícia é que o projeto dos supersalários do funcionalismo já passou pelo Senado, já passou pela Câmara e está agora aguardando uma segunda votação no Senado. Talvez ele seja o que está mais próximo aí da marca do pênalti, né? Então, a minha pergunta você acha que todos esses temas que você listou aí no final, quais as perspectivas, assim, para que... não sei se existe já um monitoramento de outros PLs que tratem desses temas, ou se você acha que o próprio Ministério da Gestão pode vir a formular propostas nessa área. Eu queria um pouco ouvir as suas expectativas aí, especialmente focada aí no desempenho do Ministério da Gestão. Olha, eu sei que o Ministério tem uma secretaria, que é a Secretaria de Transformação do Estado. Essa secretaria, ela tem como função, e ela já declarou isso, estudar temas como a da contratação temporária, a questão do concurso público. Então, existem pessoas dentro do Ministério que têm consciência de que todos esses temas são temas altamente sensíveis e relevantes. Agora, ao mesmo tempo, nós sabemos que é um ministério que é formado por componentes muito ligados aos sindicatos e a uma visão muito histórica do Partido dos Trabalhadores. Então, é muito sensível essa negociação. Então, eu vou aqui dar um exemplo. Recentemente, vocês devem ter acompanhado que o governo federal deu a notícia de que vai abrir vaga para 80 mil novos servidores para atender vagas que estão em aberto há muito tempo e necessidade urgente, desde IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, assim por diante. E eles deram a notícia de que vão fazer um concurso unificado. Um concurso unificado significa dizer uma medida de racionalização. Ao invés de cada ministério contratar uma instituição para fazer o concurso, eles fazem isso tudo de maneira organizada. Eu entendi que eles vão fazer uma trilha a partir da qual os candidatos fazem uma prova básica, depois eles vão seguindo trilhas específicas e podem, inclusive, escolher se querem tentar vagas em mais de um local, como se fosse uma lógica de vestibular. Estou te contando esse exemplo para dizer que o governo teve muita sensibilidade ao divulgar essas informações. E o tal do manual desse concurso digital, né, esse concurso Enem, como eles estão chamando, que é essa prova unificada, o concurso Enem, esse concurso centralizado, eles tiveram muita sensibilidade porque, como eu já mencionei aqui, mexer nos concursos públicos e tentar dar mais racionalidade aos concursos públicos é a porta de entrada para tentar racionalizar as carreiras. Escolher melhor e começar a pensar na racionalização das carreiras. Muito bem. Eu vi que a estratégia do governo foi fazer uma divulgação em cima da hora, não fez amplo diálogo com a sociedade, muito provavelmente porque internamente deve haver conflitos. Então, o que eu sou capaz de dizer é que há interlocutores no Ministério da Gestão que têm absoluta identidade com essa necessidade de melhorar a gestão pública, que não é necessariamente uma mudança da Constituição, que ela até pode vir a acontecer, mas como uma medida lá na frente, mas que fundamentalmente é muito importante começar fazendo práticas de gestão interna. Uma delas, que já foi inclusive também implementada, é essa que pega carona no trabalho remoto, em que só quem ganhou foi servidor, no final das contas, e aí eles não querem mais voltar, então você tem juiz que está trabalhando em Paris, você tem e assim por diante, né?
tentar gerar algum ganho, porque já que você não consegue trazer de volta, então vincular o trabalho remoto à implementação de avaliação de desempenho e avaliação de gestão, de modo a se ter uma tentativa de se ter avaliação efetiva de desempenho, não aquela conversa das antigas de que todo mundo ganha nota 10, logo você não tem avaliação, coisa nenhuma. Então, acho que as pessoas têm consciência disso, mas também têm consciência da enorme dificuldade que é mexer em tema de servidores públicos. Perfeito. Rubens Figueiredo, acho que você pediu uma vez. Vera, é um prazer aí revê-la. Parabéns aí pela sua exposição bastante clara e elucidadora. Eu queria fazer um comentário aqui. O Estado brasileiro ele não é eficiente, né? E eu acho que não é tanto o número de funcionários públicos, senão o que o Brasil gasta com esses funcionários públicos. Tem levantamento aí, o Brasil gasta algo em torno de 9% do PIB, que é bastante. E o Brasil devolve muito pouco em IDH, né? Você tem Reino Unido, França, Suíça, todos esses países, Itália, todos esses países têm IDH muito melhor que a gente, gastando muito menos com funcionário público. A nossa justiça é a mais cara do mundo e a qualidade a gente conhece. Nossa educação gasta padrão OCDE, entrega os piores resultados no PISA, né? Como é que a gente pode começar a reverter esse quadro? Eu acho, bom, esse tema é importante o que você está dizendo. Pergunta importante, Rubens. Vamos pensar o seguinte, acho que é inadequado, considerando até esses dados que você trouxe e considerando essas comparações do gasto do PIB com o salário dos servidores, eu acho que é bastante correto dizer que o Brasil gasta aquilo que a legislação autoriza o Estado a gastar. E eu me refiro aqui especificamente à Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, tem um teto para gastar com pessoal no Brasil. Eu desconheço algum esforço ou cálculo que demonstre que o limite é muito alto e que a gente gasta demais em matéria de servidores. E você tem muita razão de que, apesar de termos, portanto, uma despesa que é compatível com o tamanho do Brasil e com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente não tem o serviço público que a gente quer. A gente tem enormes distorções. Então, eu acho que precisamos, sim, rever muitos segmentos, e um deles é o jurídico. Juiz, promotor, advogado, defensor, que ganham extraordinariamente acima da iniciativa privada por funções equivalentes, né? Eu até posso dizer, mas não tem juiz na iniciativa privada, mas tem profissional jurídico de alto nível, como os juízes, então dá para a gente comparar. Então, sem dúvida nenhuma que nós temos um enorme problema de distribuição de recursos. Eu gostaria até de ver algum estudo. Eu acho que essa disparidade de remuneração entre os servidores que ganham até R$ 3.400 e os servidores lá em cima, se a gente for colocar isso dentro de uma estatística, provavelmente a gente vai ter o mesmo retrato da enorme diferença e das incríveis diferenças sociais que a gente tem no Brasil. Elas vão aparecer exatamente nessa margem. Então, eu responderia a sua pergunta dizendo o seguinte, eu acho que a gente precisa mexer dentro dessas estruturas. Nós precisamos mexer, não é na quantidade necessariamente de servidores, nós precisamos diminuir essas diferenças gigantes entre quem ganha muito e quem ganha muito pouco. Diminuir essa diferença para termos, dentro da administração pública, uma diminuição da desigualdade. Esta desigualdade, ela é um reflexo da desigualdade que nós temos na sociedade brasileira. Ela é a mesma coisa. Se não é exatamente igual, eu nunca fiz essa conta, nunca li alguém que fez. Mas, provavelmente, ela é um reflexo da desigualdade do Estado brasileiro. E aí, isto
junto com medidas de gestão, eu acho que esse é um ponto muito importante. Muitas das questões que a gente menciona, o que a turma da administração pública trabalha, são ações que estão relacionadas e são ações que são necessárias de serem tomadas no plano infralegal e no plano da gestão. Não são ações necessariamente por meio de lei e não, muito menos ainda na esfera constitucional. Então, quando a gente fala em avaliação de desempenho, esse movimento que o governo federal tem feito com a instrução normativa que ele editou há 2, 3 meses atrás, pegando carona no trabalho remoto, enfim, basta fazer. Mas, claro, podemos fazer melhor? Podemos. Podemos ter uma lei nacional para tratar sobre esse assunto, já que estados e municípios não sabem como fazer? Claro que podemos. É uma lei fácil de ser feita? Claro que não, porque o debate na esfera federal é muito diferente dos municípios, pelos seus padrões, etc. Mas eu concordo com você que esse é um trabalho fundamental que passa pela qualificação dos próprios servidores públicos, de quem ocupa cargos de liderança dentro da administração pública. Túlio, sua pergunta. Oi, Vera. Em primeiro lugar, parabenizar pela sua fala. Então, a minha questão é sobre os cargos de confiança, né? Eu mesmo já fui cargo de confiança no Ministério da Justiça, eu acho que são 28 mil no governo federal, salvo engano, uma matéria que eu li há um pouco tempo. E a gente entende um pouco a lógica do cargo de confiança, né? Quer dizer, num governo democrático, o partido que ganha, né? Ele tem a sua orientação, a sua ideologia, e ele, acho que tem o direito, né, de imprimir na máquina pública essa orientação, né? Quer dizer, e dos rumos, né, que vão ser dados a cada setor, das estratégias, da filosofia e tal. Agora, o problema aqui no Brasil, né, essa lógica é totalmente subvertida, né, porque, e aí acho que foi o teor da minha pergunta, né, quer dizer, os cargos são utilizados como moeda de troca para obtenção de apoio político no Congresso, né, por exemplo. Não existe o menor critério, né, ideológico, político, partidário, quanto mais de mérito, de formação e coisa e tal. E, obviamente, que não vão estar imprimindo, né, na gestão sobre sua alçada o programa do partido vencedor nas urnas, né? Então, como que outros países resolveram, né, essa questão? Obviamente, essa instituição não é única brasileira. Na França, isso é muito utilizado, a questão do cargo de confiança, né? Mas dentro dessa lógica, né, de implementar o programa do partido vencedor na democracia, né? Esse tema a gente tem estudado lá no movimento Pessoas à Frente, isso faz parte até de um estudo mais amplo, está divulgado lá na página, e você tem razão. Os países, e tem até uma das diretrizes da OCDE, vai no sentido de que os cargos de liderança na administração pública, eles precisam efetivamente ter afinidade com a visão expressa pelo candidato vencedor das eleições. Mas os ocupantes desses cargos também precisam ter conhecimento técnico e habilidades gerenciais para ocupar posições fundamentais dentro da máquina, né? Saber o mínimo do que acontece dentro da máquina. Então, a proposta, que já tem sido implementada em alguns estados, em parceria, no caso do Movimento Pessoas à Frente, é processos de atração e seleção, e capacitação e desenvolvimento, e engajamento de equipe, para escolher, dentre aqueles que são indicados, então, permitir que o político da vez faça as indicações, mas permitir que haja um processo transparente para se ter um sistema que seja, que garanta que as lideranças estejam melhor preparadas para enfrentar grandes responsabilidades. Então, por exemplo, desde o caso do Estado do Paraná, que em algum momento fez uma licitação para a Secretaria da Educação, fez um processo seletivo para a Secretaria da Educação, e tendo toda a transparência, e acabou ficando com o secretário que passou no processo seletivo no final.
mas para outros cargos que tenham como função principal a implementação de políticas públicas. Ninguém nega a importância dos cargos de confiança, ninguém nega a importância deles terem relação direta com os ocupantes do poder, mas os países todos reconhecem que não é possível que a cada 4 anos a gente tenha uma troca de 25%, dependendo do estado, dependendo do município, na União Federal, com pessoas que não têm nenhum histórico, que não têm nenhuma relação com aspectos relacionados à burocracia. Perfeito, Vera. Você colocou muito bem no início que não há necessidade de uma PEC, não é? De uma reforma constitucional para se melhorar a administração pública. Agora, você, pessoalmente, você tem algum otimismo em relação à aprovação dessas medidas, mesmo as infraconstitucionais, diante como o Túlio acabou de citar aí, da enorme resistência da própria máquina governamental, das corporações e tal? Será que dá para acreditar? É que eu estou meio cético a essa altura, depois de tantas vezes ouvir falar nesse assunto. Olha, eu vou aqui trazer uma resposta otimista. Eu acho que eu sou otimista no sentido de que essas melhorias, elas são incrementais. Essas melhorias, elas não vão gerar uma medida única e que vai gerar efeitos para as 3 esferas federativas. Então, quanto mais a gente falar, mais a gente vai trazendo informação e capacitando pessoas para agir em cada uma das esferas federativas. Então, hoje no Estado de São Paulo está se falando pela primeira vez em uma reforma administrativa no Estado de São Paulo. É um Estado que não tem uma área de RH. O RH do Estado de São Paulo tem o quê? É uma folha de pagamento, só faz folha de pagamento. Não faz gestão de pessoas. Não coloca as pessoas pelas suas aptidões, onde elas têm a melhor capacidade para desempenhar a sua função. Não faz um planejamento da força de trabalho. Você tem um grupo de cargos em comissão que ninguém sabe quem é, que é moeda de troca entre as secretarias. A secretaria mais forte pega o cargo para ela, não conta para outra. Tem secretaria que é só formada por cargo em comissão, tem secretaria que não tem um ocupante num cargo efetivo, né? Isso revela uma falta de atenção para o tema das pessoas no setor público de longuíssima data. Começar a falar numa reforma, nós temos uma lei da década de 60, a lei do Estado de São Paulo sobre servidores da década de 60. Quer dizer, falar sobre servidores hoje, eu acho que é mais do que a emenda 19, do que 1990. Demorou demais para a gente voltar no mesmo debate. A PEC 32 volta em temas que são da emenda 19, mas você vai envolvendo outros setores da sociedade, você vai trazendo outros aspectos, e eu acho, nesse sentido, positivo. Não acredito também em coisas muito milagrosas, não. Queria agradecer muito aqui a sua participação aqui nesse nosso diálogo, agradecer aos nossos companheiros que participaram, e deixo um espaço para você dar o seu recado final. Obrigada. Bom, se o tema fosse fácil, você não tinha reunido tantas boas cabeças aqui para pensar o assunto. De fato, eu agradeço a oportunidade, pela troca, pela possibilidade de pensarmos em conjunto em como melhorar a qualidade do Estado. No fundo é isso, né, gente? O Estado é feito de pessoas. Ou a gente cuida dessas pessoas de alguma maneira, ou a gente jamais vai ter o Estado que a gente quer. Seja lá qual for, mais Estado ou menos Estado, independentemente da posição política que a gente tenha, a gente precisa ter uma clareza maior do que esse Estado é feito, que no fundo é de gente, né? Obrigada, viu? Agradeço o seu nome, Sérgio. Vera, nós que agradecemos, aplausos para você, queria agradecer Obrigada. a todos que participaram, Januário Montoni, Elis Alberto Machado, Roberto Macedo, o Eduardo Matos, Gilmar Rocha, lá de Goiás, o Túlio Kahn, Rogério Schmidt, a Ivani Bosco e o Rubens Figueiredo. E agradeço a você que participou até agora desse diálogo no Espaço Democrático. Até o nosso próximo programa.